Boa tarde, recebam nossas boas-vindas, todo mundo que está nos assistindo aqui agora, seja na transmissão ao vivo ou seja na gravação que vai ficar disponível para vocês assistirem depois. Bom, meu nome é Leandro, eu faço parte da C4 Media Brasil, a empresa que organiza o Infoquê aqui no Brasil e o QCon São Paulo, e hoje eu estou aqui novamente para a gente fazer mais um QCon Pocket. Dessa vez a gente tem um repeteco com o pessoal da Movile, então o Grupo Movile é um grupo de empresas que vocês certamente já esbarraram, já conhecem ou utilizam. A gente está falando de iFood, a gente está falando de Play Kids, a gente está falando de Simpla, a gente está falando de Zup, Mobile Pay, e dos entregadores urbanos também. Então, essas marcas provavelmente vocês já conheceram ou até mesmo utilizam, né? Na última vez a gente teve um papo com algumas pessoas da Movile falando um pouquinho sobre inteligência artificial, machine learning, coisas desse tipo. E hoje a gente vai mudar de assunto um pouco, indo mais para a área de arquitetura. E hoje eu tenho aqui a participação de duas pessoas da Movile. Bom, a primeira delas é o José Brabo, e a gente tem também aqui o Carlos Maradeia. O Brabo trabalha no Simpla e o Maradeia trabalha no Zup, na Zup. É no Zup ou na Zup, Maradeia? Na Zup. Na Zup, exatamente. Como a gente vem fazendo de costume, a gente vai ter uma apresentação, na verdade vão ser duas. Então o Brabo vai falar um pouquinho sobre a experiência de Chaos Engineering no Simpla, e o Maradeia vai falar um pouco do Over-Engineering na Zup, de como eles lidam com essas questões para fugir da cilada do Over-Engineering. Então a gente vai ter essas duas apresentações iniciais e depois a gente abre para perguntas e respostas. Beleza? Quem estiver nos escutando no ao vivo pode utilizar o chat do YouTube para mandar as suas perguntas, para mandar o seu oi, para dizer que tudo está ok, que aí na sessão de perguntas e respostas a gente faz um bate-papo bem bacana, tanto com o Brabo quanto com o Maradeia. Beleza, gente? Então agora eu vou tirar o Maradeia de cena, vou colocar aqui na tela a tela do Brabo e a palavra está com o Brabo. Então, Brabo, obrigado pela sua presença. Eu estou aqui no fundo, mas estou escutando tudo que você está falando. Boa apresentação, daqui a pouco a gente se vê novamente. Maravilha, obrigado, Leandro. Fala, pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Hoje eu vou falar de um assunto aqui que é como ter aplicações previsíveis com Chaos Engineering. Então, começando aqui, me apresentando um pouco, né? O meu nome é José Carlos Brabo, mais conhecido como Brabo aqui, todo mundo que me conhece sempre me chama de Brabo. Sou graduado em Engenharia de Computação pela PUC Campinas, tenho um MBA ali em Gestão Empresarial pela FGV. Tenho 8 anos do grupo Movile já passei por várias empresas do grupo. Mais de 20 anos de desenvolvimento de software. Atualmente sou Head de Tecnologia aqui na Play Kids e na Simpla. E aqui está meu LinkedIn aqui, para quem quiser mandar uma mensagem ali, me adicionar, pode me procurar ali nesse LinkedIn. E lembrando que a gente está contratando, então tem vagas, muitas vagas aqui na Simpla, na Play Kids e no próprio Grupo Movile. Aqui você encontra também as vagas de todas as empresas do grupo aqui, né? Então, não deixem de consultar os sites aqui da Simpla, da Play Kids, da Movile. Se inscrevam nas nossas vagas aí e boa sorte. E aí começar primeiro com essa frase aqui, né, que a Nora Jones ali da Netflix, ela falou ali no Reinvent 2017, né? Not if it's fail, but when it fails. Uma tradução livre aqui não se isso vai falhar, mas quando vai falhar. Ou seja, os sistemas são escritos por humanos, né? Então as falhas acontecem, né? Isso não há de negar. Hardware também tem seu tempo de vida, então hoje, com as clouds, isso se melhora muito, mas mesmo assim, a gente se vive sobre falhas, né? Então, é isso que vocês precisam colocar na sua cabeça ali agora para o restante da apresentação. Que tudo que você pensa que não vai falhar, um dia vai falhar. E aí, assim, é onde que tudo começou, né? Aqui dentro no caso da Simpla. A gente começou em 2015, no final de 2015, o início do desenvolvimento de um sistema de gestão de ingressos e produtos. Em 2016, lançamos ali o primeiro teatro, um MVP ali para um teatro, para a gente fazer um teste ali, um ramp-up ali das coisas. E em 2017,
a gente implantou já em todos os nossos teatros. Eram mais de 400 teatros, casas de shows, museus, grandes shows ali, aqueles shows que acontecem em grandes arenas ali, exemplo, o Allianz Parque, Maracanã e outros estádios aí, né? E várias festas também. Então, sendo mais de 8 mil apresentações que a gente tinha que migrar ali do sistema legado para esse sistema novo ali, né? Então, era todo o sistema de comercialização, de acesso, de tudo. Então, era um grande desafio nosso. E aí fizemos isso, e aí começou a acontecer alguns cenários aqui com a gente. E essa figura aqui, ela demonstra muito o que estava acontecendo com a gente. Era aquele incêndio em volta, e nós ali, desenvolvedores ali, nós da equipe, tudo parece ok, não estou observando nada de estranho acontecendo. E nossos clientes estavam assim, né? Nossos clientes, nossos parceiros, a equipe de operações, muitas vezes desesperados ali. E aí, o que a gente começou a ter ali, né, de caos não previsto, que eu digo assim, né? Então, que situações que aconteceram com a gente que foram críticas, assim. Primeiro caso, assim, grande foi uma falta de memória no Redis. A gente estava lá, e essas coisas sempre acontecem nos piores dias ali, né? Então, sempre quando não tem ninguém no escritório, quando ninguém está olhando, era, por exemplo, um sábado de manhã, o Redis acaba a memória. Tínhamos monitoramento em cima dele, tínhamos tudo, só que o monitoramento estava errado. Ele não estava prevendo que a memória teria que acabar num lugar e acabou em outra, né? Então, aí acabou a memória, parou todas as aplicações que a gente necessita muito disso. A gente usa a AWS, né? Usa a Amazon, e a nossa sorte foi que a gente conseguiu ir lá e aumentar essa máquina. Mas antes disso, a gente teve que consultar várias pessoas, o que a gente faz, e procura e vai lá, e nisso a gente ficou quase 2 horas fora. E aí a gente teve também algumas questões de limite de IOPS excedido no banco de dados. Que é o quê? Às vezes a gente tem algumas queries que são lentas ali, que precisa de algum índice, ou o banco está mal dimensionado, começa a queimar o burst ali do disco, até que chega uma hora que a aplicação para de funcionar, né? Então isso também aconteceu com a gente, não uma vez, mas diversas vezes. Falta de memória da aplicação, acho que quem mexe com Java ali, o out of memory ali, acho que todo mundo já passou por isso na vida ali, né? Dá um out of memory na sua aplicação, para a aplicação, ela cai, e não, a gente sempre trabalhou com redundância de máquina e tudo mais. Era um sistema, esse sistema que a gente fez é um sistema de microserviços ali, né? Então ele se comunicava tudo com microserviços, e então uma máquina caía, outra subia, só que muitas vezes começava a sobrecarregar uma segunda máquina, e a outra máquina começava a cair, e dava um efeito cascata ali, um waterfall nas coisas, né? Também o que aconteceu, lentidões das queries, né? Então, era um sistema novo, nem sempre tinha os índices ali, tinha as coisas bem adequadas, né? Então, a gente teve muita lentidão de query, que a gente teve que ir resolvendo aos poucos ali, que foi resolvendo. Perda de request entre as aplicações, como era um serviço de microserviço, é um serviço de microserviço, as aplicações se conversam, elas, a hora ou outra, elas perdem a comunicação, às vezes não deploy, às vezes uma mudança de uma assinatura entre os métodos. Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Então, eram coisas que a gente também não previa e que aconteceu essas situações. Timeout entre os serviços, também aconteceu diversas vezes isso com a gente. Então, assim, uma coisa que eu quero que vocês também reflitam aí, pense no sistema que vocês trabalhem hoje, na aplicação, ou qualquer coisa que vocês estão trabalhando. Esses problemas aqui estão acontecendo, então tentem trazer para a sua realidade aí, o que isso parece com a realidade de vocês aí, ou vocês já conseguiram mitigar esses problemas. Queda dos gateways de pagamento também, então a gente usa os gateways de pagamento para fazer as transações, então uma hora ou outra eles caem também, e a gente precisa chavear para um outro gateway, e muitas vezes isso não acontecia de forma natural, então isso a gente sofreu muito. Sobrecarga do load balancer, principalmente quando a gente faz eventos muito grandes, às vezes acontece de vir aquele bombardeio de requisição e que o load balancer não está esquentado ali. A própria Amazon ali, eles falam, não, você tem que esquentar o load balancer ali, né? E muitas vezes, se é um evento não previsto, a gente não esquentou o load balancer e o load balancer começa a negar as aplicações.
Aí tudo isso você tem que pensar assim, o que que isso impacta o nosso cliente? No final das contas, aqui o que o Chaos Engineering ele tá vendo é a gente melhorar a experiência do nosso cliente, né? Nosso cliente não sentir essas coisas, né? Falha ao enviar os e-mails também, a gente teve vários problemas de envio de e-mail e tudo mais, que às vezes as pessoas não recebiam seus ingressos, não recebiam suas compras. E agora, assim, olhando até outras indústrias, o que as outras indústrias fazem, né? A própria indústria automotiva faz ali os dummy testes ali, né? Que coloca um boneco de teste para testar se o carro está seguro ou não. A indústria da agricultura também, né? Eles usam muitas técnicas ali, muitos testes. Eles evoluem as sementes, evoluem as coisas. A indústria farmacêutica ali, agora falando de coronavírus, né? Então, pega ali um monte de voluntário, testa em vários, aí às vezes acontece algum problema com algum, volta para trás. Então, tragam isso para o mundo do TI, né? E é a mesma coisa na indústria aérea, né? Então, a indústria aérea, ele testa tudo muito super bem, porque não dá para você testar no ar lá, né? Se vai testar o avião no ar, vai cair o avião, né? Então, isso já é muito comum em outras indústrias, né? E aí a gente pensou, então, como que a gente vai conseguir arrumar a nossa casa? A gente está com aqueles monte de problemas ali. Começamos a dar uma analisada, o que o mundo fazia, né? E aí entra até uma outra frase aqui do John Alspo. No one tells the story of the incident that didn't happen. Que é uma tradução aqui de ninguém conta a história do incidente que não aconteceu, né? Então ninguém vai falar, se aquele incidente não aconteceu, ninguém vai saber dele, né? Porque não aconteceu, né? Você pega grandes empresas aí de TI, você dificilmente vê algum incidente ali, né? Por quê? Eles já estão fazendo o Chaos Engineer já faz muitos anos, né? Então eles não acontece esse tipo de incidente. E é em base disso que a gente começou a pensar. E aí, assim, antes de começar com o caos, hoje, assim, isso aqui é uma dica que eu dou para todo mundo, que é o que eu vejo que tem que fazer antes da gente de começar até pensar de fazer Chaos Engineer, né? Primeiro de tudo, você tem que pensar no monitoramento 360 ali, que é o quê? Você monitorar tudo, você monitorar desde do disco, da CPU, da memória, não pode esquecer de nada, né? Então, do load balancer, do Road 50, do Road 53, e todas as partes da sua aplicação. E aí você tem alguns caras que te ajudam muito nisso, né? O Prometheus, os Zabbix, Grafana, o LK ali para você monitorar. Tem o New Relic, aí você tem outros milhares de caras que fazem algo parecido com o New Relic no mercado. Tem o Sentry também ali que monitora os erros ali, agrupa os erros, né? Então, isso é muito importante para você conseguir depois monitorar o seu Chaos ali, né? Resiliência das chamadas também é coisa essencial que você precisa ter. Então, ter retry, ter fallback. Então, se uma máquina cai, outra está assumindo. Se acontecer um erro, você chama de novo outro lugar. Então, você tem que conseguir, se é possível, a sua aplicação conseguir se recuperar ali sozinha também, ela conseguir fazer chamadas em várias camadas ali, né? Então, a resiliência é extremamente importante. E idempotência das chamadas. A idempotência das chamadas é basicamente, se você tiver 3 chamadas idênticas ali, você vai computar 3 vezes? Não, você tem que computar apenas uma vez, né? Então, porque isso pode gerar uma inconsistência na informação, inconsistência do dado. Então, é extremamente importante você fazer um sistema idempotente, que se você chamar 3 vezes idênticas, você compute uma única vez, né? E log da aplicação aqui, né? Então, a aplicação também você precisa ter um log bem organizado, um log de fácil acesso. Então, a gente usa, por exemplo, aqui o ELK, aqui, né? O Elasticsearch, o Logstash e o Kibana, para monitorar nossos logs. Então, você consegue ver se está dando erro, se está funcionando, o que está acontecendo, né? E o que é recomendado aqui, que eu também digo que não é essencial, mas que é importante a gente fazer, né? Ter os testes, teste unitário, teste de integração, teste funcional e queries de consistência. Então, uma coisa que a gente aprendeu muito aqui mexendo com microserviços é que a gente precisa ter queries de consistências
já que muitas vezes o sistema não é transacional, né? Ele não, muitas vezes um serviço tem uma transação, outro serviço tem outra transação, e às vezes se você quer fazer o desfazimento daquilo, você não consegue fazer de forma apropriada. Então, se você quer saber se o pedido está funcionando da forma certa, se você quer saber se o e-mail realmente foi enviado e tudo mais, o ideal é você fazer várias queries ali de consistências. Você consegue fazer isso nos Zabbix, aqui no Grafana, no próprio Metabase aqui que a gente também utiliza, essas consistências, né? Então, e aí isso a gente vai, depois tem que haver um tratamento ali, né? E também o que é bom ter também? Você ter um CI/CD ali, nós utilizamos o Jenkins aqui, e para que você consiga fazer o deploy de forma automatizada, sem possibilidade de erro humano ali, né? E também você conseguir fazer um rollback rápido, né? Então, se você colocou uma coisa em produção ali e não funcionou bem, ou depois no Chaos Engineer, se você colocou um problema ali, alguma coisa ali, um teste que você quer fazer, você consegue voltar aquele teste ali rapidamente, né? E teste de carga também, para você saber onde estão os gargalos da sua aplicação ali, onde a sua aplicação, até quanto a sua aplicação aguenta, porque muitas vezes você pode identificar isso no Chaos Engineer ali, fazendo algum caos ali na aplicação, e você poderia ter pego isso antes aqui, né? E o Code Review. O Code Review eu falo, se vocês são em 2 desenvolvedores aí, pelo menos, é sempre ideal um rever o que o outro fez, né? E sugere melhorias, sugere códigos ali, né? Então, é uma coisa que é bom sempre a gente estar fazendo também, né? Os próprios desenvolvedores estarem procurando um corrigir o código do outro. Aí aqui eu queria mostrar como que é um exemplo do caos aqui, né? Causar o caos na aplicação. Por questão de compliance, a gente não pode mostrar a nossa arquitetura aqui. Então, peguei uma arquitetura referência ali da Amazon, de Drupal. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, e que eu queria que vocês aí em casa aí pensem, reflitam aí na aplicação que vocês estão hoje aí, né? O que acontece nesses cenários aí? Então, pensem comigo aqui. O que acontece se uma instância ali caiu? Ah, legal, eu tenho outra instância aqui embaixo, então não deveria ser um problema. Ah, eu tenho auto-scaling. Mas e se agora as duas caem ao mesmo tempo ali? O que vai acontecer? O que nosso usuário vai ver aqui? Ele vai ver uma página de erro? Ele vai ver uma página de um negócio nada a ver? O que vai mostrar para esse usuário aqui? Então, isso é importante saber. E agora, se uma das máquinas voltaram, o sistema se recuperou sozinho, ele conseguiu se regenerar, então ele conseguiu conectar no banco, conseguiu conectar no Memcache, no SQS, em qualquer outra coisa que tiver. Pode pensar isso aqui também como sendo serverless, como sendo Kubernetes ali, com os pods, né? Pensa em container. Isso tudo vale para qualquer tipo de aplicação, tá? Agora imagina que voltou a segunda máquina, o sistema voltou ao normal, está tudo normal. As duas máquinas se voltaram a se recuperar, o balanceamento entre as máquinas está funcionando, o load balance enxergou que as máquinas tinham caído e tinha tentado escalar novas máquinas. Tá vendo que são várias perguntas que eu estou fazendo aqui, né? Então, isso muitas vezes quando você faz o chaos lá, o caos, você consegue identificar ali e ver se sua aplicação está se comportando corretamente. E agora, se cai o banco réplica, sua aplicação, ela continua funcionando? Deveria, né? Será que tinha alguma coisa só apontando para réplica e não deveria? Agora, vamos imaginar que deu um pico de IOPS lá, igual aconteceu com a gente, lá de uma query mal escrita e cai as duas máquinas. Aí, o que acontece com a sua aplicação? Ela para? Você tem retries? Você tem algum fallback? Você salva isso na memória do Memcache? Você salva isso no disco? Você salva em qualquer outro lugar? Você tem alguma resiliência no seu sistema? Agora voltou um dos bancos. Sua aplicação consegue voltar a se conectar nesse banco? Voltou as duas. O sistema, a carga, a velocidade do sistema voltou ao normal? Ou está mais lento, ou está mais rápido? O que está acontecendo? Agora caiu um Memcache. Ou pode pensar que seja um SQS, pode ser qualquer outro NoSQL ali, ou alguma outra coisa que aguarde isso em memória, né? Então vamos imaginar que acabou a memória desse Memcache, igual aconteceu com a gente lá no Redis,
que aconteceria com a sua aplicação? Ela teria um outro memcache? Ela conseguiria salvar isso em outro lugar? Então, isso tudo vão pensando aí. Agora, imagina que você teve uma sobrecarga de coisas no load balancer aqui, de requisições. O que acontece com a sua aplicação? Você tem uma mensagem de erro aqui para os usuários, você tem uma outra cloud que você pode estar trabalhando, uma outra região que você pode estar trabalhando. E agora imagina que caiu o S3 ali, onde você armazena todos os arquivos estáticos, suas imagens, todos os seus ingressos, todas essas coisas ali, caiu. O que a sua aplicação o que vai acontecer com a sua aplicação, com os usuários finais? Você tem isso armazenado em outro lugar? Você tem isso num CDN? Você tem isso em uma outra região também? Então são várias perguntas aqui que eu estou fazendo, né? E se caiu o Route 53 aqui? Ou imagina que ele não está resolvendo mais os nomes, já aconteceu isso no passado, né? Ou o certificado seu expirou ali, você não sabia e não renovou aquele certificado, né? O que acontece com essa aplicação se o certificado não for renovado, né? Agora pense assim, e se uma zona inteira cai? Uma zona ali da Amazon. O que acontece com essa aplicação? Você tem multizonas, você consegue trabalhar multizona? E agora se cai uma região inteira, né? O que acontece se cai a região inteira? Você tem uma outra região, você tem uma outra cloud, então estou falando de Amazon, mas você pode ter uma Azure, você pode ter um Google Cloud, uma Oracle, hoje tem vários clouds aí, né? E aí, assim, então a gente começou a pensar, tem aquele monte de problemas que pode estar acontecendo lá, e então não está ok, a gente tem que deixar aquele ok de lado e falar, eu vou apagar esse incêndio, eu quero resolver esse problema, e isso vai sofrer, vai ser duro pra gente, mas eu quero resolver. Então, a gente deixa de ser reativo para a gente ser proativo, né? Então a gente sai desse status. Então esse quadrinho aqui, né, ele mostra muito bem o que aconteceu antes e o que aconteceu agora com a gente, né? Então a gente começou a ir lá e apagar esse incêndio, né? E aí vem uma outra frase interessante também do Andy Fleener, que é If you are not failing, you are not learning. Se você não está falhando, você não está aprendendo, né? Então, você precisa, não tem aquele ditado lá que todo mundo fala também, né? Errando o que se aprende, né? Então, é mais ou menos essa mesma coisa, né? Se você não errar, muitas vezes você não está aprendendo, né? E só erra quem faz também. Então, a gente precisa sair ali e começar a testar o sistema, né? Começar a olhar por outras coisas, né? Então, essa frase significa muito isso para mim, né? E aí entra um personagem muito importante nessa nossa fase aqui, de tentar buscar essa autonomia ali, gerar o caos no sistema, de monitorar as coisas, que é o Full Cycle Developer, né? O que seria o Full Cycle Developer? Numa empresa tradicional, você vai ter aqui um profissional especialista para cada área, então você tem o arquiteto, você tem o desenvolvedor, você tem o QA, você tem ali um cara que faz deploy, você tem o DevOps, o SRE ali, você tem o Customer Support, e no Full Cycle Developer, você tem profissionais especialistas, às vezes, em alguma dessas áreas, mas muito mais generalista. Então, esse developer aqui, ele olha para tudo. Ele não olha só para uma etapa, ele olha tudo, e é lógico que para isso você precisa ter ferramentas muito apuradas, ferramentas que te ajudam e te auxiliam. Até um pouco que eu mostrei naquele slide anterior. Então, o desenvolvedor com ferramentas aqui, ele vai conseguir fazer todas essas fases sozinhas. E aí o que acontece também? Então, aqui você tem um profissional alocado para cada uma das fases, e aqui você tem uma equipe. Então, você tem uma equipe que é alocada para todas essas fases, e que às vezes você tem uma pessoa que conhece um pouco mais de deploy, você tem uma pessoa que conhece mais de design, de sistema, você tem uma pessoa que conhece mais de suporte. Então, você tem uma equipe ali que todo mundo conhece tudo, mas que tem, às vezes, uma certa especialidade de alguma área, né? Então, aqui você também tem as responsabilidades muito, muito claras aqui de cada área. Aqui também, mesma coisa. Você vai falar, ó, na equipe aqui, tal pessoa vai ser responsável por isso, tal pessoa é responsável por aquilo.
e tudo bem. Então a gente consegue também definir exatamente o que cada um vai fazer dentro da equipe ali. Aqui a gente tem um baixo entendimento do negócio como um todo, né? Porque o desenvolvedor só sabe desenvolver, o arquiteto só sabe fazer os desenhos, o DevOps só olha para a parte de infraestrutura e mais nada, e o suporte aqui, o N1, N2, N3 ali, vai estar olhando, muitas vezes, só para suporte. Então ele não conhece todas as etapas do desenvolvimento, não conhece as dores de cada área, né? E aí o que o cara, no Full Cycle Developer, ele faz? Ele conhece o todo, né? Então ele tem entendimento de tudo, de todas as fases, né, do desenvolvimento. E aí, então, aqui você tem um baixo senso de ownership, né? Por quê? Muitas vezes dá um problema lá em produção, quem que é o responsável? É o sysadmin e o Customer Support. O developer fala assim, não, eu não quero nem saber, o problema é lá em produção. Deixa aqueles que se resolvam lá, né? Então, muitas vezes ele se omite ali a ajudar na resolução desse problema. No Full Cycle Developer, ele vai falar, meu, tá dando um problema em produção, eu vou lá e vou tentar resolver. E depois eu vou tentar colocar um monitoramento, vou tentar fazer mais testes para que isso não aconteça ali em produção. Então ele vai ser uma pessoa que vai ser acionada nesses erros, ele vai estar ciente que aconteceu esse problema, e se aquilo acontecer muitas vezes, ele também vai saber, meu, eu preciso resolver isso, eu preciso trabalhar nisso, porque isso está me afetando todos os dias, né? Então, ele tem muito mais comprometimento ali, né? Aqui tem muito problema de comunicação, então, muitas vezes, até essas áreas em muitas empresas são de diretorias diferentes, então, às vezes, o sysadmin está numa diretoria de infra ou de DevOps e que não conversa com os desenvolvedores, então, às vezes, o desenvolvedor está numa outra diretoria, aí, às vezes, você vai pedir alguma coisa aqui, fica aquele canal, eu não vou fazer porque eu não tenho espaço, eu não quero fazer. Então, fica aquela comunicação de jogando a batata quente de um lado para o outro ali, né? E aqui não, aqui você tem uma comunicação porque é a mesma equipe, uma equipe só, todo mundo está ali, estão se conversando, fazem deles, fazem pós-mortem, fazem toda a análise das coisas, né? E então a comunicação é muito melhorada. Então aqui você tem uma baixa integração das equipes, porque muitas vezes, como eu falei, são de diretoria diferente, são de skills diferentes. E aqui você tem uma alta integração, porque todo mundo vai estar fazendo tudo aqui, né? E aí, assim, agora que a gente tem esse cara, esse desenvolvedor ali, vamos começar a implementar realmente o Chaos Engineer ali, né? Isso são tudo dicas que eu estou dando também, isso valeu muito para a gente aqui, tá? Não digo que isso pode valer para todas as empresas, mas para a gente funcionou super bem. Pode pensar isso como um squad, pode pensar isso como um projeto, uma parte do projeto, um módulo. Então, pensem aí na sua realidade, da sua empresa, né? Então, a primeira etapa que a gente tem que fazer para o Chaos Engineer é o planejamento. É levantar tudo que a gente quer testar. O que eu quero testar no sistema? Eu quero testar... comece sempre do mais simples, né? Então, eu quero testar acabar a memória da aplicação, a CPU tá com alta CPU, fazer... um problema de latência de rede. Então, você começa planejando o que você quer testar, depois você testa isso em homologação, ou no ambiente de teste, num ambiente que simula muito, praticamente idêntico à produção, e que muitas vezes isso você não consegue testar num JUnit ali, num teste de integração, né? Então, pense em testes que realmente você só consegue testar em um ambiente ali para valer, né? E aí depois a gente passa para uma próxima etapa, que é a produção, né? E o Chaos Engineer, se vocês lerem lá, vai falar que o que mais se prega é que isso funciona em produção, né? E aí a gente chega para uma penúltima etapa aqui, que é automatizar. Nessa fase de produção você vai estar acompanhando ali, você vai estar olhando, opa, deu erro, faz o rollback, você tem sempre que estar supervisionando. Nessa fase de automação, não. Ele pode acontecer a qualquer horário, pode acontecer durante o dia, de madrugada, à noite, final de semana. Então, você não sabe quando vai acontecer. E o seu sistema tem que ser capaz de se recuperar e ter a resiliência dele ali para ele se restaurar, né? E aí eu falo que aqui é o estado da arte, o 5, né? Acho que muitas empresas grandes aí já estão nisso aqui. Eu acho que a pioneira é a Netflix, né? A Netflix, ela foi uma das pioneiras no Chaos Engineer, né?
e eles chegam a fazer as multiclouds. O que que é? Ele derruba uma cloud inteira ali, né? Ele derruba uma cloud inteira para que você rotacione para uma outra cloud, ou para uma região inteira para cair para outra região. Então, eu falo que é um negócio que você tem que estar muito mais maduro ali, né? E aí, onde a gente está hoje, né? A Simpla aqui, a gente está nessa parte de produção, né? A gente está hoje já fazendo alguns testes aqui em produção. São vários testes que tem que fazer, não são todos que a gente está ainda em produção. Tem muitos que a gente está testando aqui em homologação ainda, alguns em planejamento, mas a gente já tem alguns em produção. A gente está começando a pensar em automação para ver como que a gente vai fazer isso sem supervisão, rodando ali. Algumas coisas a gente já faz meio que automatizado, meio que indiretamente, que é todo dia mata as instâncias todas ali, sobem tudo de novo, isso no nosso meio de homologação, então a gente consegue testar várias coisas ali. E também tem ali o Play Kids. O Play Kids ele está nessa fase de planejamento, eu entrei recentemente aqui na Play Kids e estou tentando ajudar também nessa análise aqui, nos levantamentos de tudo que a gente tem aqui hoje para a gente conseguir ir subindo aqui nessa escala. Então, planejamento, normalmente, como você precisa? Você precisa pensar num estado estacionário, que é o estado que, quando a sua aplicação está funcionando ali, bem ali, sem nenhuma sobrecarga, sem nada. Então, você fala assim, minha aplicação funcionando assim, num estado normal, é assim. Aí você faz uma hipótese, você desenha um experimento e testa esse experimento, você colhe um resultado, um aprendizado ali desse experimento e você faz a correção. Então, o que você pode testar? Injeção de falha na aplicação, você pode testar injeção de falha na CPU e na memória, injeção de falha na rede, então dá uma latência de rede, cair rede, subir rede. Então, você pode fazer várias coisas, injeção de falha de disco, injeção de falha de segurança. Então, tudo isso para a gente analisar o que vai acontecer, qual o comportamento do nosso sistema quando acontecer qualquer um desses 5 cenários aqui. Então, comece sempre do mais simples e vá para o mais complexo, né? É uma escadinha isso aí. Então, aqui é um exemplo até de uma hipótese, de uma realidade. Vamos imaginar que eu fui matar um banco aqui, o banco secundário ali, ou primário, e era para cair para o secundário. E aí, de vez, a nossa hipótese era que ele ia só dar um piquinho aqui e tal, uma instabilidadezinha, e não, caiu de vez o sistema. Então, é isso que normalmente a gente quer saber. Será que quando cai a nosso banco master ali, o banco principal, ele vai cair para o secundário ou não vai? Então, é isso que a gente precisa entender, né? Então, isso demonstra que um negócio super simples, que na vida real acontece outra coisa, né? E aí uma outra dica que eu dou também é do One Page Monitor, que é você ter uma página só de monitoramento, onde você consiga saber como está toda a sua aplicação. Se está tudo ok, se todos os serviços estão ok, se os e-mails estão ok, se a parte dos sistemas estão ok, do banco de dados, da parte do NoSQL ali, né? Todas as partes do seu sistema, você ter ele bem monitorado aqui, né? Os tempos e tudo mais. É sempre importante também você ter os thresholds ali, né? Então, e as triggers, né? Então, tipo, se chegou tal situação, dispara um e-mail para a equipe, dispara um SMS, dispara um alerta, até porque quando o Chaos começar a funcionar, se alguma coisa sair errada no Chaos ali, ele vai ter que te avisar, e alguém vai ter que ser acionado, alguém vai ter que ir lá e agir nisso, né? Então, você precisa ter uma página de monitoramento muito clara, com informações que te falem todos os dados do sistema. Será que aqui era um problema? Será que essa quedinha que teve aqui nesse gráfico aqui era um problema? Então, esse tipo de coisa que a gente precisa saber analisar, né? Então, uma página de monitoramento boa, bem escrita ali, te ajuda muito. É lógico que você pode ter outras milhares de páginas aqui, mas o ideal é você ter uma página principal que você veja tudo. Aí você fala assim, deu um problema aqui. Aí você abre outras páginas e vê o que está acontecendo nas outras páginas. E aí, o que a gente pode usar de automação? Tem 3 caras aqui bem legais que eu gosto. O Gremlin é uma empresa ali que era de um cara que era da Netflix, saiu e montou essa empresa aqui. Ele é uma coisa muito mais prática e fácil de fazer. Ele é pago. Tem uma parte ali que você pode usar gratuito para você testar, né? Eu acho bem legal. No YouTube vocês acham bastante material sobre esse cara. Tem o Simian Army, que é da Netflix, que ele também você tem... cada um desses macaquinhos, gorilas aqui,
chimpanzés e tudo mais que tem aqui, é um serviço que causa algum caos ali no sistema, né? Então, cada um vai significar uma coisa. E esse o Chaos Toolkit aqui, que é um cara novo aí, recente, que também consegue fazer multi-cloud e tudo mais. Depois vocês dão uma olhada aqui nesses caras. Aqui é um exemplo, né, de uma automação acontecendo, né? Então, o que ele faz? O sistema está normal? Tá. Vou injetar uma turbulência aqui. Continua normal? Continua. Então, agora volta tudo ao normal, faz o rollback das coisas. Ou se deu algum problema, a gente vai ficar sabendo. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu quis derrubar aqui uma instância do disco, do banco de dados, na verdade, né? E aí ele fala, ó, então eu vou terminar o banco de dados aqui, qual que é meu estado estacionário aqui? Eu quero que todos os serviços continuem disponíveis e saudáveis aqui, né? E funcionais, né? Então ele vai falando cada passo que ele está fazendo, né? Aí ele vai falando assim, beleza, estou terminando o banco master, esperando 2 segundos. As aplicações estão respondendo? Estão respondendo. Esperando 5 segundos. Tá respondendo ainda? Tá respondendo. Esperando 20 segundos. Pegando log do banco aqui, pegando as outras coisas. Qual que é a hipótese que a gente está testando? Os serviços têm que estar disponíveis e saudáveis aqui, né? E aí o que ele acontece? Parou de responder a aplicação aqui. E aí dá aqui, opa, a aplicação não está mais respondendo. Então ele coloca aqui, o experimento falhou, terminou com falha, e aí você vai ter que depois verificar o que aconteceu, né? Por que não caiu para a aplicação secundária ali, para o banco secundário, qual resiliência que faltou aqui, né? E aí, quais são os próximos passos aqui que eu vejo, né? Continue estudando com mais material que tem na internet, então isso aqui é só o começo das coisas. No YouTube você acha muita coisa falando sobre isso, até dessas coisas que eu falei aqui. Invista no monitoramento, comece pelos testes mais simples, então começa do mais simples, vai para o mais complicado, faz a medição dos tempos ali de recuperação do seu sistema, né? E aí, por último aqui, queria recomendar o livro lá do Casey Rosenthal aqui e da Nora Jones. Eles escreveram esse livro aqui, ele é gratuito no site aqui do Casey. Ele é dono dessa empresa aqui da Verica. Esse livro ele tem vários casos práticos ali de várias grandes empresas, da Microsoft, do Google, do Uber. Então eles falam de vários casos ali. É bem interessante e está gratuito aqui na internet, né? Alguns extras rapidinho, né? Então aqui é para explicar um pouco o que é o Simian Army. Ele tem aqui então o Monkey, o Chaos Monkey, foi o primeiro. Ele vai matando as instâncias randomicamente. O Gorila ele mata as zonas, o Kong ele mata as regiões. Aí você tem de latência para injetar latência, de conformidade e por aí vai, né? Então você tem vários serviços aqui do Simian Army. E aqui é uma parte aqui do Chaos Engineer, que é a evolução dele, né? Então a gente deixa de ser reativo para ser proativo com o Chaos Engineer. A gente sai do testing para a implementação, a gente sai da metodologia para as ferramentas, a gente sai de validação para verificação e a gente sai de propriedades conhecidas para conhecimento dos nossos sistemas ali, a aferição do nosso sistema, né? E aí, então, o que é isso? Os Chaos Pioneers aqui, eles vão conseguir automatizar, vão conseguir fazer testes de data center, né? E aqui um pouquinho as referências, e era isso. Então, eu acho que deu para explicar bem aqui o que é o Chaos aqui e como foi isso, essa implementação dentro da Simpla, né? Legal, muito obrigado. Muito legal, Brabo. Legal a sua apresentação. A gente teve um probleminha técnico com o Carlos aqui, ele acabou de cair, né, para ter emoção durante a apresentação ao vivo. E uma coisa que eu estava conversando com o Brabo, antes da gente começar o tempo oficial, que é legal a gente ver empresas no Brasil aplicando essas questões de engenharia do caos também, né? Então, a gente pegando a experiência de Infocade, QCon, acho que, como o Brabo comentou, o Netflix acabou sendo a grande... não sei se inspiração, mas onde o Chaos Engineering tomou corpo de fato, né? Então a Nora Jones acabou virando uma grande referência.
tem o Colton, que já veio pro QCon até também, que é quem criou o Gremlin. E eu lembro que uma das coisas que me impressionava muito era assim, pô, o Netflix não cai, né? Era essa sensação, assim, que a gente ficava. Se a gente for fazer uma analogia mais antiga, eu lembro que a gente falava. Lembra aquela coisa de a Globo pega até com uma ponta, com um bombril na antena, embaixo d'água? Eu tinha a impressão que a Netflix foi a primeira solução tecnológica a dar essa sensação na internet. Você falava, cara, não cai. Caía, né? Obviamente, mas era muito, muito raro de acontecer. Então, e legal ver empresas aqui no Brasil aplicando esses experimentos também, né? Como o Carlos caiu, eu vou inverter um pouquinho a ordem. A gente faria as perguntas depois do Carlos, mas está aberto aqui o espaço para a gente conversar e ter um bate-bola com o José Brabo. Então, assim, quem estiver nos assistindo, utilize o espaço do chat para compartilhar ali seu comentário, para compartilhar a sua pergunta, que eu vou conduzindo esse bate-papo aqui com o Brabo. Beleza? Então, Brabo, uma primeira coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, né? E depois até pensando na minha pergunta, talvez ela não faça muito sentido, fica à vontade para falar que ela não faz sentido nenhum, né? Mas você começou falando daqueles problemas todos que vocês tiveram. Problema de memória não rediz, o famoso out of memory, carries, etc, etc, né? E eu imagino que isso seja um aprendizado, assim, né? Então, pô, tem esse caso. Existe algum problema que depois desse aprendizado de vocês, você tem a sensação de que, beleza, esse problema a gente conseguiu domar ele de fato, a gente evitou que ele acontecesse num ambiente real? Eu acredito que sim. Por exemplo, hoje, como a gente faz... A gente tinha sempre um problema que a gente usa o Chef, né? Que é o Chef de automação ali das instâncias, para subir as instâncias, né? E muitas vezes, às vezes, caía alguma máquina em produção, ia rodar o Chef, quebrava, estava quebrada a receita do Chef ali, né? E aí você falava, aí você tinha que correr lá na produção, tentar resolver aquela receita, porque às vezes um pacote ali de algum lugar não está mais disponível e tudo mais. E aí a gente começou agora, todo dia a gente recicla essas máquinas, então todo dia roda o Chef ali, a gente vê o Chef rodando, e aí isso é uma forma da gente identificar se está acontecendo alguma falha, né, nessa receita. Então, às vezes acontece, às vezes ele falhar, aí a gente vai lá e corrige o que está acontecendo. Então, a gente não espera dar um problema ali, a gente está sendo muito mais proativo do que reativo nesse caso. Esse é um exemplo que a gente conseguiu resolver bem, eu acredito eu. E essas partes também das queries que às vezes monitoram todos os sistemas. Então, às vezes, se a gente encontra uma inconsistência de dados ali, uma inconsistência num pedido, a gente tem um monte de consulta ali que a gente foi criando, né? Que ele fala assim, ó, opa, tem alguma coisa errada nesse pedido dessa pessoa aqui. Ele não gerou os ingressos, ou o ingresso está parado ali no sistema. Então, a gente não espera o pessoal de operações ou o cliente reclamar. Toda a equipe recebe ali um alerta, a gente vai lá e resolve esse alerta. Então, esse é um exemplo que a gente conseguiu ir mitigando ali, conforme foi aprendendo com os erros ali, aprendendo com os problemas que aconteciam no sistema, né? Não muito até usando o Chaos ali, mas que também nos ajudou muito a ser mais proativo também nessa parte ali e tal. E muita coisa de resiliência mesmo, assim. O e-mail não chegava ali para as pessoas, porque às vezes não tinha um retry no e-mail. Então a gente foi lá e colocou um retry no e-mail, e aí a gente conseguiu resolver esse problema de enviar sempre e-mail, de não ficar parado o e-mail ali. Então a gente começou a colocar numa fila, aí ele buscava na fila e reenviava esse e-mail, né? Então a gente conseguiu mitigar esses problemas aí. Esses aí são alguns dos exemplos que eu lembro, assim, que tem muitos outros ali, mas é de coisas que a gente conseguiu resolver mais fácil, assim, né? Legal. Eu até falei que talvez não faça sentido, porque aquela citação que você compartilhou é muito boa, né? Que ninguém conta a história do problema que não aconteceu. Exato. Então é muito mais uma sensação do que de fato algo que a gente conseguiu prever. O Carlos voltou aqui, ó, deixa eu colocar, o Carlos está aqui com a gente agora. A gente recebeu várias perguntas aqui também, mas vamos lá para o Carlos e depois a gente volta para as perguntas. Se porventura a gente não conseguir passar por todas as perguntas, eu me comprometo a trabalhar junto com o Carlos, junto com o Brabo,
a gente responder, a gente compila isso de repente num artigo no Infoquê, alguma coisa do tipo. Beleza? Então, Maravilha. Brabo, brigadão. Agora é a sua vez de ir pro fundo do palco e a bola fica com o Carlos, que vai fazer a apresentação, e a gente volta para perguntas e respostas, beleza? Maravilha. Então, beleza, Carlos. Vamos lá. Vou colocar a sua tela tá aqui para todo mundo ver. A bola tá contigo, eu tô na escuta aqui. Brigadão, Carlos. Beleza, Leandro. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Como a palestra é gravada, então, primeiramente, quero me apresentar, né? Meu nome é Carlos Felipe, trabalho na ZUP e hoje eu trago para vocês aqui uma palestra, um bate-papo, né? A respeito do Over-Engineer. E no final, até o final da palestra, eu vou apresentar, na verdade, 3 passos, né? Para a gente conseguir evitar essa cilada que é o Over-Engineer. Então, começando aqui, como eu falei, meu nome é Carlos Felipe, eu trabalho na ZUP, né? Eu sou Tech Lead lá na ZUP. Vou deixar aqui meu LinkedIn para maiores informações. Já trabalho na área já há bastante tempo, 15 anos mais ou menos. Quem quiser me adicionar lá para bater um papo, para trocar uma ideia. E estão aqui meus contatos, tá? Depois pode me adicionar lá para a gente trocar uma ideia. Então, falando um pouquinho da ZUP, né? Para quem não conhece a ZUP é uma empresa hoje que é líder no mercado de tecnologia para a criação de serviços financeiros inovadores no mercado de B2B, né? Hoje a gente conta com uma plataforma para mais de 500 parceiros, né, dentro da plataforma. Já fizemos mais de 200 milhões de transações, mais de 320 colaboradores entre Rio e São Paulo e gerando mais de 10 mil empregos indiretos. Em 2018, a ZUP passou a fazer parte do Grupo Móvel, né, na parte de fintech. Então, junto com o iFood, MobilePay, Simple, Wave, Play Kids. Então, a proposta da ZUP, né, a missão da ZUP é usar tecnologia para quebrar barreiras, democratizar o acesso, todo o ecossistema de pagamentos e serviços financeiros. Então, basicamente, hoje, quando precisamos de serviços financeiros, né, sua empresa precisa de serviços financeiros, ela tem todo esse percalço, né, de compliance, parte de adquirência, payout, até conseguir aplicar a solução de pagamentos, né? Então, a ZUP, na verdade, vem para encurtar esse processo com diversas soluções. E a ZUP hoje é considerada uma plataforma full stack, né? Que ela cobre de ponta a ponta todo esse sistema financeiro, né? Vamos falar assim. Então, começando já no tema, né? E a primeira coisa para a gente abordar, eu acho que é a definição, né? O que é Over-Engineer. E aí a definição que eu consegui colocar em palavras aqui, né, de forma simples, Over-Engineer é a concepção de um sistema para ser muito mais robusto, com muito mais funcionalidades do que ele realmente precisa, ser desnecessariamente complexo ou ineficiente. Então, basicamente, é um sistema que é muito mais robusto do que ele realmente precisaria, né? Então, isso já tende a gente pensar em algum desperdício, né? Seja de recurso financeiro, seja de tempo empreendido dos desenvolvedores para criar essa solução, e acaba soando para a gente como um termo pejorativo, né? Então, a gente acaba associando Over-Engineer a um termo ruim, né? Dentro da área de criação de software. Só que, dentro esse assunto me interessa muito, né, que a gente acaba adquirindo vários conhecimentos durante a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, e exatamente esses assuntos que eu quero abordar. E nessas pesquisas do dia a dia, eu vi que esse termo, apesar de parecer pejorativo dentro da área de tecnologia, área de desenvolvimento, para outras áreas, Over-Engineer não é um termo pejorativo, tá? Vou pegar até um engraçado que a gente não combinou, mas teve um exemplo que o Brabo citou também, na área de engenharia aeronáutica, né? Ele citou um exemplo dos aviões, né? De trocar, testar o avião voando. Dentro da engenharia aeronáutica, o Over-Engineer, ele é bem visto. Por quê? Porque está trabalhando com segurança, né? Com vida de pessoas.
Então, um avião, quando ele é desenvolvido, quando ele é criado, ele tem, se vocês olharem na imagem, eu coloquei até uma imagem para exemplificar isso, vocês podem ver que tanto na cadeira do piloto quanto na cadeira do copiloto, né, aqui tem um computador de bordo, os dois são iguais, né, é redundância, eles utilizam redundância. Por quê? Tanto o piloto quanto o copiloto, eles estão aptos a voar o avião, entendeu? Então, isso, a redundância dentro da indústria aeronáutica, ela não é a over-engineer dentro da indústria aeronáutica não é considerado um termo pejorativo. A própria célula do avião, ela é projetada para suportar muito mais do que ela realmente precisa aguentar no dia a dia. E na parte de baixo aí do slide eu coloquei o que seria de fato a over-engineer num projeto aeronáutico, né? O avião para voar ele precisa de 2 motores, né? Na verdade ele só precisa de um, ele tem 2 por redundância, no caso de um avião de 4 ele só precisa de 2, são mais 2 por redundância, e seria um avião de 26 motores. Isso sim seria uma over-engineer dentro da engenharia aeronáutica. Outro exemplo também é aparelhos de suporte à vida, que são coisas que qualquer erro pode significar vidas, né? Então, assim, eu separei algumas frases aqui que dentro dessa minha pesquisa, né, por algum dia eu esbarrei e eu achei bem interessante trazer aqui para vocês. Primeira coisa, o cliente é sempre mais importante que o desenvolvedor. A gente não desenvolve o software simplesmente para nos agradar, porque a gente acha bonito, porque a gente acha interessante, ou porque a gente quer colocar em prática o que a gente aprendeu, né? A gente desenvolve software para poder solucionar problemas. Então, o cliente é mais importante que o desenvolvedor, desse ponto de vista. Outra questão, que essa frase é do Robert Martin, do livro Arquitetura Limpa, flexibilidade é mais importante que a funcionalidade. Eu concordo em parte com o que ele fala, porque um sistema, quanto mais flexível, mais complexo ele é. Então, essa flexibilidade, ela vai até um certo ponto. A argumentação que ele usa para essa frase é que um software, quanto mais rígido, né, menos flexível, a manutenção dele, conforme vai passando o tempo, ele tende a ser muito custosa. Isso, às vezes, acaba inviabilizando um software. Mas a gente também não pode pensar em flexibilizar demais em cenários que, de fato, nunca vão acontecer, né, inviáveis, e esquecer que a gente precisa, de fato, entregar aquilo ali de uma forma mais simples possível, né? A ponto que o time que esteja trabalhando consiga entender aquele código. E outra frase aqui que eu coloquei, essa pode até ser um pouco polêmica, código funcionando é mais importante que documentação. Isso não quer dizer que documentação não é importante, mas não basta você entregar uma documentação para o seu cliente ou você apresentar uma documentação muito bonita e um código que não funciona. Então, o que resolve o problema de fato é o software, né? A documentação faz parte do software, mas só ela não resolve o problema. Então, o código funcionando é mais importante. E aí eu acho que nesse conjunto de frases, o balanceamento é a chave, né? Você tem que saber jogar com todas as peças aí. Alguns termos importantes aqui. Simplicidade é diferente de MVP, que é diferente de não conformidade, tá? Então vamos lá. O que é simplicidade? A simplicidade basicamente é uma coisa simples, é uma coisa fácil de ser entendida, é uma coisa objetiva, é uma coisa que qualquer um quer dizer, qualquer um, né? A pessoa que dentro do time vai conseguir olhar um código, ele vai conseguir entender. Óbvio que nem tudo é simples, né? Existem coisas que realmente são complexas, mas essas coisas complexas, quem consegue simplificar elas ao máximo, né? Tem grande valor isso. Então, simplicidade é uma coisa que não pode ser confundido com MVP. O MVP é uma entrega de um produto, que talvez esse produto vai ser um produto mais complexo, mas que inicialmente aquilo ali é uma prova de conceito, né? É uma coisa que você está começando a entregar, que não necessariamente ela pode ser simples ou pode ser complexa, mas que tem um conceito diferente do MVP, que é totalmente diferente de uma coisa em não conformidade. Você pode entregar um software simples e você pode entregar um MVP, que ambos
são não conformes, né? Não atendem aos requisitos, ao que foi especificado, o software não resolve o problema na qual ele foi feito para atender, né? Foi feito para resolver aquele problema, ele não está resolvendo. Então, isso é muito importante, eu estou trazendo esses conceitos antes da gente, de fato, entrar no problema do Chaos Engineer, que foi exatamente a definição que eu trouxe no primeiro slide. Outra coisa importante, engenharia e arquitetura, a gente fala de Chaos Engineer, né? A engenharia é um conceito bem mais amplo, né? A arquitetura de software é uma parte da engenharia. Muito se foca quando se fala em Chaos Engineer, pelo menos muitos artigos e muita matéria que a gente vê sobre Chaos Engineer, foca muito em arquitetura. E eu acredito que a parte de engenharia também influencia no Chaos Engineer, né? E a gente vai ver isso mais à frente também. E aí, qual a motivação de falar sobre o Over-Engineer? Já que não é um assunto muito debatido, muito divulgado, né? Existe realmente pouco material, não é um assunto que é muito divulgado, né? Então, vamos lá. Primeira coisa são os insumos que nós recebemos, né, durante a nossa vida acadêmica, nossa vida profissional. Eu coloquei alguns exemplos de livros que acabam sendo referência para a gente. Padrões de projeto, arquitetura limpa, até citei uma frase do Robert Martin aqui, né, do Uncle Bob, Código Limpo, no Clean Code, e um livro chamado Java Efetivo, né? Apenas alguns exemplos de livros. Esses livros, eles têm muito conteúdo bom, né? Muita coisa. E eles vão dando uma bagagem muito boa para a gente, de boas práticas, de boas formas para a gente codificar. Então, o que acontece? Chega um determinado momento que a gente acaba tendo um insumo muito grande de assuntos que a gente já passou no dia a dia, de observações que nós fizemos, de experiências. Hoje, a quantidade de palestras, de acesso à informação, né, que a gente tem com a internet. Então, a gente aprende sobre cache, a gente aprende, o Brabo acabou de falar muito sobre monitoramento, a gente aprende sobre infraestrutura, filas, cache, formas de streaming de dados, linguagens, ferramentas, e tudo isso a gente vai armazenando um pouquinho de cada. Só que chega um determinado momento, né, que a gente forma uma coisa que eu já resolvi chamar aqui de caixa de ferramenta, né? A gente monta a nossa caixa de ferramenta, né, com todo esse ferramental que a gente aprendeu no nosso dia a dia. Então, assim, será que a gente está sabendo usar essas ferramentas no nosso dia a dia de trabalho? E aí eu vou pegar um exemplo aqui bem simples. Quando a gente vai colocar um prego na nossa parede para colocar um quadro na nossa casa, será que a gente pega somente o prego e o martelo, ou a gente pega também uma chave de boca, uma britadeira, apenas para pregar um prego na parede para botar um quadro? Então, acho que essa seria uma analogia boa para a gente começar a pensar em over-engineer. Então, assim, quais são os fatores que levam a gente a cometer o erro, né, tropeçar e cair no precipício da over-engineer? Que isso pode pesar no nosso bolso, pode pesar no bolso consequentemente, no bolso da empresa que a gente está prestando serviço, que a gente está trabalhando. E aí eu elenquei algumas coisas aqui. Primeira coisa, e eu acho que esse parece ser, pelo menos assim, no nosso dia a dia de trabalho aqui dentro da ZUP, é uma coisa que a gente leva muito em consideração. A gente, às vezes, usa mais emoção do que a razão, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, às vezes, né, com base no que eu falei nos slides anteriores, a gente acaba recebendo muito insumo, aprendendo muita coisa, tendo essa caixa de um ferramental absurdo, né, um conteúdo técnico muito grande, principalmente a galera que se dedica bastante aos estudos, né, que aprende muita coisa, a galera que tem uma longa estrada, uma longa caminhada, teve diversas experiências. Então, a gente acaba querendo ou não, querendo botar isso para fora, né, botar isso em prática em algum momento. E, às vezes, a gente acaba usando mais a emoção do que a razão, né? A junção desses fatores acaba
fazendo a gente tomar as decisões equivocadas na hora da gente começar a desenhar a nossa aplicação, começar a pensar em nossas soluções. E aí, o que normalmente hoje no nosso dia a dia, e eu hoje como líder técnico do time, como que a gente tenta amansar mais essas emoções de vamos começar a botar tudo que a gente tem para fora aqui, essas tecnologias novas que a gente aprendeu aqui. E aí eu chamo de uma coisa chamada de decisões colegiadas, né? A gente tem um time, normalmente as decisões são discutidas em time, né? Ninguém toma uma decisão à revelia, né? Porque eu quero. Então, aqui dentro do time a gente temos discussões para propor um novo produto, né? um novo software. Então, a gente procura ter decisões colegiadas, por mais que um sênior tenha um peso maior na decisão do que um cara que é júnior, ele precisa expor aquilo que ele acha para o restante do time e essas decisões serem debatidas. Porque se a sua opinião é muito discrepante dos demais, pode ter alguma coisa estranha aí, né? Então, eu acho que essas decisões colegiadas são fundamentais para abaixar um pouquinho essa emoção e levar para a razão as decisões técnicas. Uma outra coisa que impacta bastante são as especificações equivocadas, né? Então, quando um PO, né, ou um gerente chega com especificações, um volume muito maior, né, coisas inatingíveis para aquela aplicação, para aquele software, né? E chega falando que vai atingir volume tal, que precisa da funcionalidade tal, quando na verdade aquilo ali nunca vai ser usado, nunca vai ser atingido. São coisas que no fundo são fictícias, né? É uma especificação que foi mal feita, né? Um levantamento que foi mal feito. Às vezes, nem sempre o desenvolvedor tem a possibilidade de estar ali frente a frente com o cliente, né? Às vezes tem uma pessoa que é um intermediário ali, que faz essa intermediação entre o cliente final, e essas especificações às vezes chegam um pouco distorcidas, e o desenvolvedor acaba levando aquilo ali a ferro e fogo, implementando um software que está atendendo as especificações que foram trazidas para ele, só que aquelas especificações são equivocadas. E o software, automaticamente, ele vai ser um software que não vai atender o cliente, ou vai ser muito mais do que realmente o cliente precisa. Lembrando lá que eu falei numa frase anterior, que o cliente é mais importante que o desenvolvedor. Então, eu acho que a especificação é bem importante. E tem aqui no time também a gente tem uma frase que a gente usa muito, uma frase não, né? Uma siglazinha que a gente usa muito, chamada que a gente resolveu nomear de SPCB. A gente chamou de Síndrome da Porta das Casas Bahia. Tem um vídeo que rola na internet, né, numa Black Friday da vida, né, que os vendedores estão lá na porta e todo mundo batendo na porta lá, achando que quando eles abrirem a porta vai rolar uma invasão de clientes dentro da loja, e quando eles levantam a porta da loja não tem ninguém, a loja vazia. Eles fizeram o maior alvoroço meio que para nada ali, né? Não tinha nenhum cliente. Então, isso é bastante importante da gente ter isso em mente, né? Se a especificação de fato tá atendendo o que o cliente quer. Então, próximo passo aí próximo item que eu quero abordar são de fato os três passos, né, para não cair nesse precipício da over-engineer, que são de fato a parte mais técnica da coisa, né? Eu resolvi elencar esse papo, poderia render aqui horas, né, de várias situações, mas eu resolvi elencar 3 situações que dentro aqui da ZUP a gente considera bem relevantes, e que também um pouquinho na experiência de outras empresas que eu passei, que são situações que eu vi em mais recorrência, tá? E aí o primeiro ponto que eu vou colocar são os conjuntos de ferramentas que a gente utiliza para construir a nossa aplicação, né? Quando a gente começa lá a projetar uma aplicação nova, fazer um refactoring da aplicação, que a gente precisa elencar ali no desenvolvimento da aplicação para, de fato, aquilo ali não se tornar uma over-engineer, né?
O Brabo levantou uma situação bem legal sobre monitoramento e vai bem de encontro ao que eu vou falar aqui agora. Acho que a primeira situação que eu vou citar aqui é a linguagem que a gente está usando, né? A linguagem que você escolhe, aí, essa linguagem, de fato, está cumprindo o propósito que esse software pretende atender? Essa linguagem, de fato, o time domina a linguagem que está sendo proposta? A linguagem vai, de fato, atender a demanda, né, para resolver aquele problema, né? Então, tem linguagens que trabalham com determinadas situações melhores do que outras, né? Então, se eu tenho problemas de recorrência, então, determinadas linguagens vão trabalhar melhor do que outras linguagens, né? Não vou citar nomes aqui, mas algumas linguagens têm facilidades no caso de parte de inteligência artificial, tratamento de dados, né? Muito mais fácil você trabalhar do que outras linguagens. Então, acho que a primeira coisa, assim, quando a gente entra aqui na ZUP numa discussão de um novo software, de uma nova plataforma, de qualquer coisa, primeiro, o time tem know-how na linguagem, quer dizer, qual a linguagem que a gente vai usar para resolver esse problema? A linguagem é tal, o time tem know-how para isso, então isso é muito importante para a gente não utilizar uma linguagem que não vai atender aquilo e a linguagem se tornar um problema. E aí outra coisa é o monitoramento. A gente passa para a questão do monitoramento, né? A falta de monitoramento é um problema sério, muito sério. Você ficar invisível o que está acontecendo na sua aplicação, e o Brabo mostrou na apresentação dele, realmente é um problema. Mas você também sair monitorando tudo não resolve, né? Você tem que monitorar o que de fato faz sentido para a sua aplicação. E ele citou um caso muito interessante de que ele tinha um monitoramento, mas não monitorava o que pegou exatamente onde foi o problema. Então, não basta monitorar, tem que ser um monitoramento eficaz, né? Eficiente e eficaz. Você também monitorar tudo, talvez você esteja desperdiçando dinheiro da sua empresa, desperdiçando tempo, né? Porque você vai ter que configurar esse monitoramento, vai ter que fazer ajustes para esse monitoramento. Então, a gente já começa a pensar em over-engineer, né? E a gente nem entrou na parte do código ainda, a gente está falando, né? Extra código, né? Formato de deploy. Hoje muito se fala que deploy automatizado, né? Será que para todo software realmente precisa de um deploy automatizado? É muito legal, é muito bom, mas será que realmente todo o seu sistema, todo software precisa disso? Toda a infraestrutura precisa estar como código na sua aplicação? É maravilhoso isso, é maravilhoso, realmente é maravilhoso, mas não existe bala de prata. A gente tem que sempre pensar nisso. A gente não pode... existem tendências e a gente seguir essas tendências de forma cega e esquecer que a gente precisa discutir sim e debater. Por mais que aquilo seja óbvio, a gente precisa debater antes, pensar se aquilo faz sentido para a nossa aplicação. Pode fazer sentido para 99,9% das aplicações. Mas para a nossa realidade, para o nosso time, de repente pode não fazer sentido ter aquilo ali especificamente naquela solução. Então, existe sim a necessidade de discutir o formato de deploy, se aquele formato de deploy atende ao fluxo de trabalho do time, se não vai impactar em nada, se essa esteira de entrega ela não vai ser impactada por nada. Tudo isso vai de encontro ao over-engineer, sim. Aprendizado e domínio do time nas ferramentas. Não adianta eu colocar todas essas ferramentas de monitoramento se o meu time não sabe olhar essas ferramentas. Se o time que acompanha isso 27/24 não for treinado para olhar aquele monitoramento, e aquele monitoramento dizer alguma coisa para ele que a aplicação está fora do ar. Então, isso é muito importante, tá? O aprendizado e domínio das ferramentas. Próximo slide, a gente já começa a entrar, eu vou falar no segundo passo, né, para não cometer esse erro, né, a gente começa a entrar mais no código e na decisão arquitetural em si da aplicação. E aí a gente entra em, quando eu vou escrever minha aplicação, quais recursos eu vou usar, onde e como eu vou usar esses recursos. Então, primeira coisa, né, qual é a infraestrutura que vai receber essa minha aplicação? Será que cloud é a solução? Vou botar tudo em cloud. Beleza. O custo-benefício disso para a minha empresa sempre vai valer a pena? Então, assim, temos que também levar isso em conta.
Bancos de dados. Pô, essa aqui, talvez há 15 anos atrás, seria uma discussão boba, né? 15... já até passei por outros lados. 15 anos atrás seria uma discussão boba. Hoje, talvez não. Cada banco de dados, assim como as linguagens, hoje nós temos uma infinita gama de bancos de dados que resolvem infinidade de problemas diferentes. Mas cada banco resolve bem um problema. Então não adianta eu querer usar um banco de dados relacional, talvez, para colocar log. Embora ele comporte, talvez ele não seja a melhor solução para armazenar log, né? Se eu preciso trabalhar com grafo, minha aplicação trabalha com grafo, talvez não faça sentido eu botar meus dados dentro de um banco de dados relacional também. Como também não faz sentido eu pegar, se eu preciso de tabela, se eu preciso ter relacionamentos, pegar isso e jogar num Mongo da vida, num banco de dados voltado para documento. Então, qual banco de dados nós vamos utilizar dentro da aplicação? Se esse banco de dados está atendendo aos nossos requisitos, se vai atender essa demanda da aplicação, se vale a pena eu ter N bancos de dados, né, ter uma camada de persistência ali múltipla, né, de vários bancos de dados, tudo isso tem que ser debatido e ver se de fato vai atender a demanda, principalmente do ponto de vista de performance, se aquilo ali, além de atender, se ele vai performar como esperado na aplicação. Próximo item aqui é a integração entre módulos ou entre aplicações externas, ou até entre microserviços mesmo, né? Se a gente fala hoje na arquitetura de microserviços, quase que instantâneo a gente pensar em HTTP, né? Vamos utilizar HTTP para comunicar os serviços. Mas a gente vive hoje numa era que o IoT já é uma realidade. Será que HTTP é o melhor protocolo para se utilizar em dispositivos IoT? Talvez não. Talvez eu tenha protocolos, né, menos verbosos, que fazem essa comunicação. Talvez utilizar mensageria, dependendo do fluxo que a minha aplicação vai utilizar, né? Então, nem sempre o HTTP ali vai ser a solução do meu problema. Então, isso, quando eu tomar uma decisão arquitetural, eu preciso pensar nisso também. A parte de segurança. Autenticação, autorização, eu coloquei ataques também, né? Imagina o seguinte, eu tenho uma aplicação, que a aplicação é um encurtador de URL. Faz sentido essa aplicação talvez ter uma autenticação? Talvez não faça sentido, né? Então, assim, eu colocar uma camada de autenticação, autorização nessa aplicação é meio descabido, né? Meio sem importar um módulo de autenticação ali dentro da minha aplicação, seria uma forma de over-engineer ali dentro da aplicação. Tô programando mais do que eu precisaria programar. Então, é uma coisa que tem que ser colocada em pauta também nas nossas decisões arquiteturais, para a gente não inflar nossa aplicação e cometer a over-engineer. Preocupação em demasia com performance. Será que todas as aplicações precisam ser extremamente performáticas igual a Netflix? Não que elas não devam utilizar bem os recursos, né, na qual elas alocam. Mas aí, entre utilizar bem os recursos e você otimizar o que já está otimizado, né, eu já vi muita gente querendo otimizar queries, gastando tempo otimizar queries que já estavam otimizadas, mas a pessoa queria tirar 1 milissegundo daquela query ali, mas assim, aquele tempo já estava atendendo bem e com sobra, e não havia necessidade de gastar mais tempo em questão de performance aquela query ali. Então, essa preocupação em demasia com performance, né, eu dei um exemplo de query, mas a gente pode pensar em outras coisas. Tem um caso também aqui que a gente não utilizou o protocolo HTTP em uma aplicação para poder reduzir o tamanho de transferência, né? É um outro protocolo que compacta os dados para reduzir o tamanho de transferência de transferência de dados. Mas será que precisava disso mesmo? Assim, né? Então, assim, eu acho que foi um pouquinho de over-engineering também ali, né? Outra questão, essa aqui a gente viveu esse momento do hype do microserviço. Então, todo mundo queria migrar para microserviço. Será que realmente
todo mundo precisava migrar para microserviço? Ou pô, um monolito lá que estava rodando bonito, que atendia aquela pequena, média empresa, aquela pequena solução, não estava funcionando bem, sabe? E migrou para um microserviço que ampliou o custo, ampliou a complexidade de manutenção, teve que ampliar o time para cuidar desses microserviços. A custo de quê? A custo de nada, apenas porque tinha uma moda de microserviço, todo mundo migrou para essa moda, e agora existe uma corrente já dentro da, né, alguns autores que microserviço não é a solução para tudo. Algumas correntes voltando para o monolito, né? Então, isso também tem que ser muito analisado. Se de fato migrar para o microserviço é uma solução, ou começar já na sua arquitetura de microserviço é uma solução. Mais à frente eu vou mostrar uma coisa interessante do problema do microserviço. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Assim, eu não vou conseguir, por questões também de compliance, eu não vou expor essa aplicação aqui, mas eu resumi também, é uma aplicação real que nós temos dentro da Azul, porque a gente reestruturou essa aplicação. Aparentemente, assim, a primeiro contato, a gente olhando, parece que essa aplicação aqui, eu fiz um desenho bem simplificado dela, é uma aplicação super, assim, faz super sentido, né? Então, assim, é uma aplicação que utiliza uma fila, ela é produtora das mensagens, né? Ela posta uma mensagem na fila e ela também é consumidora dessa própria mensagem que ela posta na fila, né? Ela tem uma API que posta a mensagem na fila e consome, e ela tem também um workerzinho, né? Um processamento em batch que ela faz ali por trás, isso é tudo uma aplicação só, e ela salva num banco de dados. Aparentemente, assim, olhando, não tem muito problema, mas, assim, de cara, uma coisa me incomoda. É ter uma API e um worker rodando no mesmo servidor, né? No mesmo local, visto que são coisas totalmente diferentes ali, né? Mas é o primeiro passo ali. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, de alerta de over-engineer aqui, a utilização de fila. Eu, particularmente, não vejo necessidade de utilizar fila. Por quê? E aí eu coloquei o porquê disso aqui. A aplicação não contempla nenhum fluxo assíncrono, tá? Então, assim, a pessoa que faz a chamada a essa API, a grosso modo, assim, se a gente tivesse algum fluxo assíncrono, faria sentido. Eu chamei a API, eu jogo isso na fila, a fila, né? E depois a minha aplicação vai lá, consome esse recurso, faz o processamento que tem que fazer e salva no banco de dados e vai dar um retorno para o meu cliente. Poderia ser, mas não é o caso. Ela não tem um fluxo assíncrono. Ela vem aqui o cliente chama a API, vai no banco, responde para o usuário. Esse fluxo aqui é justamente para o worker, entendeu? Então, assim, se já é uma operação que roda em background, não faz sentido nós estarmos utilizando fila, visto que já é uma operação que está em background, que está rodando apartado da API. Então, para mim, essa utilização de fila aqui foi uma coisa, né, um recurso desnecessário. Além de estar consumindo aqui, tá pagando, né, tráfego, tudo isso, é um recurso que poderia talvez ser cortado, ou pensar outra forma de se fazer isso, visto que essa fila que é utilizada, como eu falei aqui, é utilizada apenas no worker. O que o worker faz? Ele vai no banco, pega os dados, joga na fila, depois ele mesmo consome a fila, trata os dados e salva no banco de novo. Então, assim, é uma coisa que parece que a fila foi colocada porque alguém resolveu usar fila, simplesmente por usar fila, ou para testar uma fila. Pô, quero trabalhar com fila hoje, então vou colocar a fila aí, vou colocar o SQS aí. Então, resolvi trazer esse caso aqui para exemplificar. Isso aqui é uma aplicação real, a gente tinha esse modelo e hoje a gente bateu isso aqui e viu que não estava legal, não estava performando legal, o mais importante, ela não performava legal, o worker afetava a API, e a gente resolveu redesenhar isso aqui de outra forma. E o terceiro passo aqui são os designer partners. Eu citei um livro lá no insumo, né? Esse aqui é o último item dos 3 passos, né? Eu citei o livro do design partner do Eric Grama, que é basicamente o guru ali, né? O livro que muita gente consulta, né? Eu fui apresentado esse livro várias vezes por diversos profissionais que trabalharam comigo, que tinham esse livro como referência. Inclusive, ele fica aqui na minha mesa.
Eu acho esse livro muito legal, porque ninguém grava padrões de projeto de cabeça, é muito difícil, e ele é basicamente um livro de consulta que você vai ali, ele tem tudo explicadinho, bonitinho. Só que você usar padrão de projeto ali em excesso, né, sem necessidade, até coloquei aqui, né, utilização de design pattern em excesso, ou criar um problema apenas para poder aplicar o pattern ali, não faz o menor sentido, né? Isso acho que com certeza, as pessoas que estão escutando essa palestra aqui já devem ter passado por essa situação. Eu já fiz isso aqui, tá? Já fiz muito isso aqui. Amigos que estão escutando a palestra aqui, amigos meus que já trabalharam comigo aqui, com certeza devem estar rindo, porque eu já fiz isso aqui, já cometi esse erro, e é uma coisa que a gente tem que se policiar a todo momento. Não cometer esse erro de colocar pattern onde não precisa, né? E aí eu peguei alguns exemplos aqui do dia a dia que a gente vê. Primeiro exemplo, né? Quando a galera resolve usar Builder para criar objetos simples. Pô, Builder é um padrão, um pattern que serve para criar objetos, né, complexos. Ele vai simplificar a criação de objetos complexos. Se você tem um objeto simples, né, você não tem dificuldade para criar esse objeto. Faz sentido colocar um Builder? Bom, eu acho que não faz, né? Outro exemplo aqui. A utilização de singleton indiscriminado. O singleton é um padrão de projeto perigoso. Por quê? O singleton ele mantém uma instância única lá na memória. E aí, falando especificamente do mundo Java, né? Não sei em outras linguagens o que isso pode acarretar. Minha área é Java. O Java foi feito para criar e destruir objeto, né? Ele tem um garbage collector que ele cria instâncias, guarda lá e em determinados momentos ele vai limpar. A ideia é essa. Quando você começa a ter vários objetos, e principalmente se esses objetos foram mal construídos, né, foram objetos mal projetados, que são objetos grandes, e você tem esse objeto grande muito tempo na memória, significa que aquela memória está alocada durante muito tempo. Como esse objeto é muito utilizado, né, ele não vai ser destruído, né, mesmo que ele vai manter aquela instância ali viva, e você está reservando um espaço da sua memória para aquele objeto. Isso acaba sendo perigoso. Você usar o singleton em determinados casos, com objetos grandes, né? Na verdade, o objeto não deveria ter muitos atributos e ser um objeto grande. E aí, quando você usa o singleton, você ainda piora essa situação. Então, é muito perigoso. E essa utilização, eu já vi algumas situações, tanto em Java, em outras linguagens de PHP também, utilização de singletons gigantes, de objetos gigantes. Isso aqui é muito perigoso. Criação de facades, onde não existe a complexidade entre as interfaces dos subsistemas. Então, o facade, assim como o builder, né, ele é um facilitador. Se você precisa, dentro do seu sistema ali, onde tem uma complexidade para interagir entre esses vários objetos ou integrações de sistemas, você cria um facade para fazer essa integração. Quando isso não existe, não faz necessidade de criar um facade. Então, você implementou um padrão de projeto, isso eu vi bastante. Eu trabalhei num local onde, basicamente, era padrão chamar todas as classes de facade, e aí você entrava na classe e não tinha nada de facade. Ele chegava ali dentro e só salvava um objeto. Não tinha nada de complexo ali dentro. Então, citei apenas esses 3 casos aqui, mas assim, o design pattern é um cara onde, normalmente, a gente tropeça ali e cai no over-engineer. Teria muitas outras situações aqui que a gente poderia ficar debatendo horas. Sobre microserviços, eu vou deixar aqui esse site para vocês, né? Quando a gente cai no problema de Eu acredito que... Deixa eu ver se o Brabo tá na escuta. Brabo, tá me escutando? Opa, tô aqui. Então, beleza. Acho que tivemos um problema com o Carlos ali, que acabou caindo. Ok, o engineer agiu aqui. Exato. Não deixa. Exatamente. Ele não dá sossego, ele tá congelado aqui. A internet sempre atacam a gente, não tem jeito. Exato. É uma pena, pelo que eu entendi, tava nos finalmente ali até. Eu também.
Bom, como a gente está até perto ali de umas 6h30, minha sugestão é a gente voltar para puxar algumas perguntas aqui das que vieram para você, e depois a gente finaliza eventualmente a parte do Carlos. Eu tento publicar em um artigo, alguma coisa do tipo. Acho que a coisa mais legal, cara, tiveram diversos parabéns aí para você em torno da sua apresentação. Então a gente teve aí o Fernando, teve o Guilherme também falando, muito bom, parabéns, ótima apresentação, o Adriano. Então acho que é um bom feedback aí para você. Eu vou puxar algumas perguntas aqui. Uma delas aqui, a primeira, veio do Luiz Real. Parabéns e obrigado pela apresentação. Uma pergunta: como é uma especificação de teste no Chaos Toolkit, por exemplo? O que você especifica no teste? Legal, ótima pergunta aí, Luiz. Se você entrar ali no site deles, ele é bem instrutivo até, assim, ele vai, até aquela imagem que eu coloquei na minha apresentação, eu tirei de lá. E eles têm uns tutoriais bem explicativos, assim, do que você quer fazer ali no teste, né? Então, vamos imaginar que você quer testar, matar uma máquina, por exemplo, ou um pod ali, se for Kubernetes ali, ou um containers. Você tem o passo a passo ali que ele vai te explicar de você montar o script. Então, ele vai falar assim, primeiro você vai fazer essa chamada aqui para alguma dessas clouds que você trabalha, então para Amazon, para Azure e para Google. Você consegue fazer as chamadas ali. Basicamente, o que ele faz? Ele conecta ali você vai colocar ali uma permissão ali, lá na sua parte de segurança, dentro das clouds, e aí ele vai fazer essa chamada para matar essa aplicação, por exemplo. Ou ele vai fazer uma chamada para colocar uma lentidão na sua rede, ou vai fazer com que rode um processo dentro da sua máquina que ocupe toda a CPU da sua máquina e sua máquina fique muito lenta e sua aplicação fique lenta. Ou ele vai acabar com a memória da sua máquina. Então, dá para fazer uma infinidade de testes ali. E ele é legal porque ele simplifica bastante as coisas. Não que os outros sejam complexos também, tá? O Gremlin ali é super mega simples também de fazer as coisas. E o pioneiro de tudo isso aí é o Netflix ali com o Simon Arm, né? Então, se você entrar lá e ler os tutoriais, você vai ver que é bem simples fazer a automatização disso, tá? Acho que é esse daqui, né? chaostoolkit.org, esse é o site, né? Esse legal. Cara mesmo. E a título de curiosidade aí também, aproveitando o gancho da pergunta do Luiz, é mais numa linha de algo parecido com o BDD, que você escreve numa linguagem mais alto nível, ou é mais num nível de código mesmo, e eventualmente configuração, que você faz o setup dele? É exatamente parecido com um BDD da vida, assim. Que legal, cara. Um YAML lá, ou você vai programando, igual se você escrevesse um Gradle da vida ali, um Maven ali, né? Se você vai configurando um JSON ali, ou um XML, depende muito, e aí você vai escrevendo ali o cenário que você quer fazer, e ele lê esse arquivo que você escreveu ali, e aí ele executa dessa forma. Aí você pode deixar isso rodando, por exemplo, num CI/CD ali, num CI que você tem ali, por exemplo, no Jenkins, todo dia ele vai rodar e vai fazer isso, ou você pode deixar na Amazon, lá você tem a parte de automação ali dele também, que você consegue colocar deixando rodando na automação. Então, dá para você automatizar esses testes ali para eles ficarem rodando sem você ter que rodar na sua máquina, né? Então, você deixa lá uma máquina na cloud ali e ela testando para você, né? Saquei. A Maria Júlia traz uma pergunta que é a seguinte: quando você vai pensar em microserviços, né, por exemplo, uma arquitetura desse tipo, você já deve conceber esses microserviços desde o começo, pensando numa utilização, algo em torno de Chaos, ou essas ferramentas de Chaos é algo que você pode acoplar depois e a coisa funciona? Sim, eu vejo que dá para fazer das duas formas, tá? Nós, por exemplo, a gente implementou todo o microserviço, todos os nossos serviços, e depois que a gente começou a implementar o Chaos aqui, e dá para você também já pensar desde o princípio da aplicação, onde eu encaixo já os testes, por exemplo, de aplicação. Quero testar um timeout, eu quero testar alguma coisa ali, eu quero testar um código mal feito ali, eu quero testar vamos dizer, uma assinatura do método errado. Então, vamos imaginar que você tem uma assinatura ali num serviço, essa assinatura muda de repente. Então, às vezes você precisa modificar o código seu ali, né?
Então, você já pode pensar, às vezes, na hora que você está desenhando um microserviço ali, você já coloca essa configuração, ó, liga, desliga esse cenário. Então, se você vê até alguns livros ali de Chaos ali, eles mostram muito disso. Vai ter um zifão lá no código mesmo, assim. Se tiver ligado ali o formato errado, o request, manda o request errado. Se tiver desligado, ele vai ser isso. Então, dá para você configurar programaticamente isso aí, né? Tá, bacana, legal. E aí tem uma última pergunta aqui, o Carlos aparentemente voltou, do Eric, que eu achei interessante até. Interessante até a preocupação, porque é bacana. A execução dos testes de causa é feita em dias e horários combinados com todas as equipes, ou é um processo recorrente que pode executar automaticamente em momentos aleatórios? Que é uma dúvida até que eu fiquei também quando você desenvolve aquilo de, primeiro você faz num ambiente protegido ali, né, que você chama de homologação teste, e depois vai para a produção. Quando vai para a produção é surpresa? Essa é uma ótima pergunta do Eric aí, acho que é a dúvida de todo mundo, né? Realmente, assim, a ideia é que você, no começo você vai fazer controlado, mesmo em produção, então você vai ter ali, como a gente funciona ali no Full Cycle Developer ali, né? Então a gente sempre tem uns desenvolvedores ali, vão falar assim, beleza, vamos fazer tal cenário aqui. E aí tá todo mundo acompanhando os monitoramentos, todo mundo acompanhando tudo. Opa, começou a falhar alguma coisa aqui. E aí a gente pega e para tudo que a gente está fazendo. Quando a gente tem segurança que aquilo está bem, que o nosso sistema já não está mais caindo, que não está perdendo requisição, que já as coisas estão funcionando bem, você tem que pensar que quando você está fazendo isso em produção, se você fizer um teste mal feito ali, você vai estar impactando o usuário final. Então vai ser aquela mulher lá com os cabelos em pé lá, né? Então a gente não quer que deixar o cliente nosso no final, a gente não quer que o nosso cliente seja impactado. Então, normalmente o que você faz em produção, você joga um pequeno percentual para o cenário do Chaos. Então você não joga o 100% também. Então, vamos dizer assim, 100% das requisições você vai jogar às vezes 1% para um cenário de controle, 1% para um cenário que está acontecendo um problema e 98% para um cenário ok, sem nada, que você não está nem analisando. Então, normalmente, eles até recomendam você não jogar tudo para o Chaos ali, porque você pode causar um estresse para o usuário final sem necessidade, né? Porque se aquele 1% falhar, se deu igual aconteceu no meu exemplo lá que falhou, você vai estar impactando um monte de gente, né? Imagina você está rodando lá e aí a questão ali do aleatório. A ideia é que depois, quando estiver rodando em produção, isso seja totalmente aleatório, em dias, horários, então pode acontecer durante o dia, pode acontecer de madrugada, pode estar acontecendo em grandes aberturas, por exemplo, no caso da Simpla de eventos, numa Black Friday, por exemplo, num caso tanto da Simpla como da Play Kids. Então, a gente sempre tem que ficar muito... Não pode prever aquilo, né? É uma coisa que tem que ser aleatória, espontânea, para que a equipe sempre esteja trabalhando da melhor forma com a aplicação, né? Legal, beleza. Bom, eu vi que o Carlos voltou aqui, eu vou aproveitar, Brabo, para agradecer a sua participação, até como você já passou por boa parte das perguntas ali, se for o caso, se você precisar sair, fica à vontade. Eu vou trazer o Carlos só para fazer, ele falou que estava faltando só um fechamento, eu vou trazer ele para encerrar, mas de novo eu agradeço aí a sua participação. Maravilha, obrigado. Beleza? Beleza, voltamos com o Carlos aqui. Vamos lá, Carlos. Coloquei Estamos de volta aqui. Estamos de volta. Só para finalizar, quando eu entrei no assunto de microserviços, né, da gente cair tomar a decisão de vamos implementar microserviços. E a gente cai nessa telinha aqui. Essa telinha é um site muito interessante, onde tem alguns padrões de projeto, né, alguns padrões arquiteturais para resolver problema exatamente que o microserviço gera, né? O microserviço ele resolve algum problema, mas acaba gerando outros problemas. E aí aqui, depois eu vou deixar o endereço desse site, quem puder dar uma olhada nele, é um site muito legal, eu gosto muito desse site aqui. Lá no site você consegue ir navegando, ele classifica aqui por alguns padrões arquiteturais, né? Padrão de infraestrutura, de aplicação, e de padrão de aplicação, né? E aqui dentro ele tem vários outros problemas, né? Problemas de database, né? De consistência de dados.
E aí, por exemplo, quando você tem um problema de consistência de dados, né? E aí ele tem alguns padrões aqui. O padrão Saga, o padrão Event Source, provavelmente que muita gente já ouviu falar. E outros, o BFF também, que é um padrão muito conhecido, pessoal de front-end. Então, quando você cai e aqui ele tem basicamente um fluxograma, né? Você sai do monolito, você vai para o microservice. Quando você cai no microservice, aí você cai nesse janelão aqui gigante. Aqui dentro ele tem a decomposição de vários patterns que podem te atender. Pô, beleza, eu vou sair implementando todos esses? Não. Cada momento você pode ter um problema e que esses caras aqui podem te ajudar. E aí o site fica aqui, ó, microservice.io/pattern lá. É um site bem legal, que tem bastante informação. E a conclusão, na verdade, assim, eu deixo algumas palavras-chave aqui para a gente guardar isso em mente, que é ter o balanceamento, né? Sempre a gente pensar nisso, os chamados trade-offs, né? Não existe bala de prata para tudo. Procurar ser cirúrgico em determinados momentos. Então, se a gente tem um problema, procura solucionar aquele problema, procura ser efetivo na resolução do problema. E o trabalho em equipe também eu acho que é muito importante para você escutar outras opiniões. Isso, para mim, tá? Isso é uma opinião pessoal. Facilita muito você mitigar os erros. Então, às vezes, você está com uma ideia de uma coisa muito maior e a pessoa chega ali, opa, não, calma aí, não é bem isso, você pode reduzir teu escopo aqui, isso. Então, a gente teve um caso agora muito recente, numa implementação recente agora para o Pix. Então, a gente estava pensando em desenvolver uma aplicação nova e a gente estava pensando numa solução mais complexa tal, e discutindo uma decisão arquitetural, e a gente chegou e falou, olha só, vamos fazer uma aplicação, e uma pessoa chegou e falou assim, cara, não vamos usar banco de dados, vamos fazer uma coisa simples. E, é mesmo, por que a gente vai usar banco de dados? A gente não precisa salvar dados agora, nesse primeiro momento, a gente realmente não precisa. Então, a simplicidade valeu, entendeu? A gente conseguiu entregar mais rápido, não precisou programar mais, mitigou testes, né? Diminuiu a quantidade de testes, diminuiu a infraestrutura, gastou menos dinheiro, porque não precisou subir um banco de dados, não precisou modelar. Então, fica esse aí as três frases aqui para o fechamento, e aqui novamente meus contatos. Agradeço a oportunidade. Legal, Carlos. Obrigadão. Bom que foi no finzinho mesmo, assim, que deu o pepino aí. Teve até o Diogo que comentou aqui, que pena. Eu vou trazer também o Brabo para cá. Nós estamos nós três. Quem tiver alguma pergunta para o Carlos também pode colocar ali no chat. E assim, um comentário é legal como talvez as duas palestras esbarrem na questão da racionalidade um pouco aí que o Carlos falou. Eu fiz até anotação aqui enquanto o Brabo estava falando, que o Chaos Engineer, ele valida em partes, né, o over-engineer, né, em certo momento, né, principalmente naquela parte que ele fala de monitoramento, e querendo ou não, quando você faz o chaveamento ali, você derruba a sua infraestrutura. Se você vê que tem alguma coisa ali que está sobrando, né, ou que não está cumprindo o papel que deveria cumprir, no primeiro momento vai alarmar ali, vai apitar, e se você está com o monitoramento correto, aquilo ali vai te dar o start de que, opa, tem alguma coisa errada aqui. E é até legal, um dos slides que o Brabo compartilhou foi aquele eu esqueci o título, mas que tinha... Monitoring. Não foi do One Page, foi no começo que você fala, é obrigatório, você classificou em 3 níveis, né? Eu lembro que a gente conversou previamente até, que o monitoramento ele comentou como uma coisa chave, assim, né? De que talvez o monitoramento seja a primeira coisa exatamente para isso, né? O Carlos falou um pouquinho, tem um grande amigo da área técnica que ele fala também, nunca otimize cedo demais, né? Porque de repente você começa a se preocupar com problemas que provavelmente nem vão existir, cai na over-engenharia, na super-engenharia, como o Carlos comentou, e você começando pelo monitoramento tá ali, né? O que der pepino é o que você vai atuar. Então ficou legal como acho que elas se conectaram, assim, de uma certa forma, e com um ponto que a gente faz piada muitas vezes, que nessa área a resposta padrão é depende, mas de fato depende, né? Depende para absolutamente tudo, assim. Então essa crise dos microserviços agora
lá fora a gente tem visto muita empresa, né? Muita gente falando, e é muito louco como o microserviço virou uma coisa talvez maior ou tão problemática quanto aquele monólito que era completamente autocontido e todo dentro de si ali, né? Essas apostas... A bala de prata, né? Exato. Isso é a bala de prata para tudo, né? Vamos fazer tudo escalável, vamos fazer... Agora, Kubernetes também é a mesma coisa, containerização. Então, acho que cada caso é um caso, né? Você tem que... É mesmo o que o Marco falou. A gente tem que avaliar o que é o produto, para que você está querendo resolver aquilo, né? Então... Quanto pode investir também, isso é importante, né? Dinheiro, a instituição está podendo investir para poder colocar aquilo no ar, né? Teve até uma pergunta, Brabo, o Fernando perguntou aqui, se vocês utilizam Kubernetes no processo todo de vocês ali. A gente está começando a utilizar agora, né? Quando a gente fez isso na época, a gente já fazia com Docker já fizemos, então os desenvolvedores normalmente eles testam até nas máquinas locais ali com Docker, e recentemente a gente começou a lançar alguns serviços já usando Kubernetes. Então a gente está nesse processo de implementação ali. Nossos serviços são bem leves, assim, são bem... não usam muito recurso, então até nossa infraestrutura é bem barata, até comparado com outras infraestruturas do grupo. Quando a gente olha nosso custo de infraestrutura da Simpla aqui, da Bileto, da divisão que eu trabalho, e o custo de outras empresas do grupo, você assusta. Você fala, não, mas isso é uma empresa inteira que está rodando ali? É uma empresa inteira rodando ali. Porque é tão baixo que é os custos. A gente fez uma aplicação super enxuta ali e roda com, vamos dizer, otimizando o máximo dos recursos. Mas mesmo assim a gente está fazendo hoje Kubernetes, mais nesse sentido da gente conseguir, a gente vai, vamos dizer que a gente vai publicar uma demanda, a gente publica num ambiente separado, e aí a gente vai matando as máquinas que estavam antigas e colocando as novas. Então a gente está fazendo um modelo de N environments ali. Então a gente vai poder trabalhar com N environments em produção, testes ABs, testes de escala e tudo mais, né? Então o Kubernetes ele dá essa liberdade para a gente. Então a gente vê sentido nele por causa principalmente disso, né? Até em ambiente de motivação também. Legal. Eu vou fazer uma pergunta final para o Carlos, para a gente fechar, e até falar, Carlos, apareceram feedbacks aqui também, o Adriano falou bem massa a explicação, o Adriano também, a gente teve até um convidado especial aqui, o Pedro, que mandou um boa papai, imagino que seja alguém que esteja vendo aí do seu lado. Exato, exato, é maneiro. Assim, meu filho não é, assim, vai saber, né, às vezes, né, antes de casar, né. É o meu. Eu tenho um pequeno aqui também que eu coloco nos testes, assim, é legal quando eles veem a gente, assim, eu achei maneiro. Então, meu filho já tem 5 anos, ele não vai nem entender muito disso. Tem uma audiência espetacular aqui. Ele quer ser YouTube, agora ele viu isso, agora ele vai achar que eu domino os Paranauê da edição de vídeo. Legal, mas a minha pergunta é basicamente em 2 pontos. Essa questão da racionalidade que você falou é uma coisa que eu acho super importante, né? E ao mesmo tempo você traz o lance de que o cliente é importante, o cliente, né, atender a demanda do cliente é legal. E uma das causas é aquela hiper previsão do que não vai acontecer. Como vocês têm feito para domar essa expectativa do cliente de falar, não, isso aqui vai rodar processando não sei quanto, e aí você fala, pô, peraí, vamos processar 100 primeiro. Como vocês têm feito para fazer esse jogo de esse meio campo aí, né, entre a parte técnica e a parte da previsão do negócio? Tá, vou responder de na verdade, 2 formas, né? A gente, na verdade, a gente começou muito no tentativa e erro, tá? Então, algumas aplicações, como hoje a Zup, ela desenvolve, tem um produto próprio, então ela tem a certa flexibilidade de testar. Então, vai colocar um produto no mercado, vai saber se aquele produto ali vai ter uma aderência, né, dos clientes. Mas também tem o outro lado, né, o produto que surge por uma demanda do cliente. Então, tem os 2 lados, né, os 2 lados. Quando o produto parte de iniciativa da Zup para atender ainda um mercado que a gente não sabe qual vai ser, exatamente essa questão, como você falar, e aí a gente tem um time de produto que na verdade, já chega para a gente um pouquinho já mastigado isso, né? Então, assim, a gente procura ser sempre mais conservador,
no caso, o time de Digital Payments, que é o time que eu faço parte, a gente procura ser sempre mais conservador, mas não limitar a escala desse produto, né? Então, olha, vamos começar exatamente como você falou, vamos começar aqui sendo conservador, vamos ver como é que vai se comportar o produto aqui, mas vamos deixar a portinha aberta aqui, se isso precisar escalar, não vai ter problema. E no segundo caso, que é quando a demanda já vem do cliente, normalmente a gente já tem a coisa quantificada, né? Então, assim, cliente X está precisando disso, então ele já tem volume tal, de tantas transações, de tanto de volume que ele precisa, ou então a gente já tem um X para partir, né? Então, assim, no mínimo que eu vou precisar é disso. Então, é daqui para cima. Então, tudo isso a gente leva em consideração e aí vai depender do caso, né? Então, a gente pode ter uma abordagem de ser mais conservador, ou se for... Vou dar um exemplo aqui do caso, uma coisa que a maioria das pessoas deve ter ouvido falar, de Pix, né? A Zup está entrando no mercado de Pix como participante, né? Nas redes sociais a Zup já está divulgando isso, e então está acompanhando os lançamentos, então é um mercado que a gente está esperando muita demanda. Mas a gente também acredita que a demanda não vai ser do dia para a noite, assim como a gente teve uma demanda que não saiu do cheque e foi para o cartão de crédito, muita gente não vai chegar no Pix instantaneamente. Então, assim, a coisa vai ser gradual. Então, os produtos que estão sendo desenvolvidos de Pix, né, para o Pix, eles são escaláveis, mas eles já não vão começar em escala ali no poder total, né? Vai se escalando gradativamente. Até porque, automaticamente, quando a coisa escala, o custo aumenta. Então, não faz sentido você começar com uma escala grande, gastando rios de dinheiro, se aquilo ali ainda não está tendo essa demanda toda. Então, uma coisa é gradativa, exatamente o que você falou. Bota um pouquinho aqui, vamos ver como é que tá ficando e tal. Mas tem coisas também que já chegam, que já entram, né? Quando vira a chave, já entra com carga total. E aí, esse caso, a gente teste de carga para ver como é que a aplicação vai se comportar, se vai segurar de fato. Normalmente, esses casos que a gente já tem um volume já forte, são migrações de sistemas que são legados, né? A gente tem um sistema antigo e aí está migrando, ou para uma arquitetura nova, ou para um novo desenho de produto que já não atende mais e está sendo migrado para atender, né? E a gente já tem um volume ali que a gente sabe, esse volume aqui não está performando, essa aplicação não está performando mais, a gente está precisando de mais performance, está precisando de mais funcionalidades, a gente precisa redesenhar isso aqui. Então, essa nova aplicação, a gente já tem esse número, já parte do princípio que tem esse número e que a arquitetura que está ali não está atendendo. Então, a gente já sabe que no mínimo que a gente vai ter que atender é aquele número, é dali para cima. Então, a gente tem que ter um teste de estresse ali para aquele número tem que estar suave para a nova aplicação. Não Legal. sei se respondi bem essa pergunta. Não, respondeu. No fato se você não tem nada concreto, você vai para uma hipótese, valida essa hipótese, isso. Ou então já é uma demanda que já vem bem estabelecida, né, de um cenário real. Acho que nunca assumir hipóteses como verdades, no fundo, acho que talvez seja essa a mensagem. Exatamente. Né? Beleza. Gente, eu agradeço demais a participação de vocês, Carlos e José Brabo, muito obrigado. Para quem está nos escutando, a gente vai mandar um formulário de feedback, se vocês não receberam, já vão receber logo em seguida. Contribuam, é sempre importante para a gente saber o que a gente pode melhorar e o que a gente pode potencializar. Beleza? Gente, brigadão mais uma vez, valeu Brabo, valeu Carlos, um abraço, valeu, até Leandro, a próxima, valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.